problemas financeiros, sexualidade, perdas, amor, são temas universais, que também fazem parte de um musical impecável, que é o Rent, que é sucesso há mais de 20 anos. Esses dois meninos que estão aqui, brilhantes atores, estão no elenco e também jantando comigo hoje. Boa noite, Bruno Narchi e Murilo Armacola. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Um grande prazer. Meu? Não me tira isso fazer, não. Bom, vocês estão em cartaz com o Rent, que é, na verdade, um clássico dos clássicos musicais. Eu queria que vocês, qualquer um dos dois, descrevessem, para quem não conhece o texto e a peça, de que se trata Rent. O Rent é um espetáculo que basicamente fala de gente como a gente. Ele faz um grande recorte em um ano na vida de 8 jovens na cidade grande, sendo que 4 desses jovens já moraram juntos em algum momento da vida deles, já se conhecem, já têm relacionamento. E nesse recorte de um ano encontram pessoas novas, passam por coisas de obstáculos de financeiro, de emocional, de conhecer pessoas novas. E a gente acompanha essa história, esses encontros e desencontros que fazem parte da nossa vida, né? Que fazem parte da nossa cidade, do movimento que a gente vive. E acho que é nesse lugar que o Rent conversa com todo mundo, porque ele fala realmente da gente. Tem uma parte contundente do Rent que o texto fala da AIDS. Esse contato com esse assunto mudou alguma coisa na vida de vocês, pessoal? Pode seguir. Eu acho que o Rent ele foi escrito e estreou, estreou na verdade em 1996. Lamentavelmente, o idealizador não pôde assistir. O idealizador não pôde assistir, ele faleceu na pré-estreia do espetáculo, quando ainda era off-Broadway. Mas ele fez uma coisa muito genial e muito sensível, porque ele pegou um contexto na época que era muito vigente, porque foi o estouro do HIV e da AIDS, um momento em que a doença não era tão conhecida e que muitas pessoas estavam perdendo familiares e amigos para essa doença, que ninguém sabia o que era e nem como lidar com essa doença. E ele pegou esse contexto de forma muito sensível e falou sobre esse assunto naquela época. Eu acho que hoje, se você me pergunta o que mudou na minha vida, eu acho importantíssimo ainda falarmos desse assunto, porque é um assunto que muita gente não comenta, que fica escondido e que ao mesmo tempo ainda existe. A contaminação tem aumentado entre jovens de 15 a 24 anos. Não é uma doença só de homossexuais, como muita gente pensa, é uma doença que atinge a todos. Hoje não é mais. Não é mais. Pelo contrário, é muito comum hoje a contaminação também, inclusive de heterossexuais. Então, de certa forma, abordar isso com um musical, com um entretenimento, colocar um assunto tão importante em voga, eu acho que realmente é muito importante. Eu acho que nesse lugar que mexe com a gente, estar falando de coisas importantes. Você já imaginou o musical, por exemplo, que é uma das grandes paixões da minha vida, você ter inserido nele uma prestação de serviço, uma informação, que a cultura já está ali mesmo, né? Eu acho sensacional quando você consegue esses vetores todos. Eu vou só dizer, olha, Rent está em cartaz aqui no Teatro FAP, que é lá na universidade mesmo, onde meu filho mais velho, inclusive, se bacharelou, na Alagoas 903, é isso? Exatamente. Em Higienópolis. E os dias são inusitados, mas acho que vale a pena. Terça e quarta, às 8 da noite. Terças e quartas, às 8 da noite, no Teatro FAP. Você vai ver o Rent, você vai amar. Bom, vocês têm muita experiência em teatro musical. É um gênero que, na minha visão, tende a se tornar mais profundo, independente do entretenimento, né? de simplesmente entreter. Não sei se vocês acham que essas histórias do teatro musical, como o próprio Rent, não é? Ele aborda isso. Fala, você não falou nada. Eu acho que o teatro musical, vou generalizar, não vou colocar o teatro nacional, não, vou generalizar no teatro musical. Ele tem essas duas funções, tanto do entretenimento, que no teatro musical, principalmente os Broadways, né, essas grandes produções, é para visual mesmo, é para entreter, é para você se divertir. Mas daí vem uma obra como Rent, que além de entreter, tem um serviço tão
um serviço social e um serviço de informação, e um serviço informativo tão forte assim. Então eu acho que essa crescente que se dá, tanto para o entretenimento quanto para a informação, é maravilhosa, né? Você consegue mesclar muito bem o entretenimento com a informação. Eu acho que é essa linha tênue que você tem que abordar entre o entretenimento e a informação, mesclar bem, mas temos ótimas obras para isso. Eu acho que o Rant está aí exatamente para isso, que além de entretenimento, ele também está para informar diversos assuntos, né? Acho que arte de forma geral, né? Sim, claro. Agora, Murilo, o seu personagem na peça não se encaixa, vamos dizer, nos padrões do gênero. Você já interpretou, inclusive, uma personagem trans no Brado Retumbante. Exato. Me lembro disso. 2012, não foi? Foi 2012. Tá. Como é que foi a recepção do público naquela época? Era uma coisa absurda. Era. Ainda hoje né? Mas na época, o que eu tentei, o que tentamos fazer no Brado Retumbante foi... Olha aí, ó. Tá rolando lá, ó. Exato. A gente tentou expor essas questões que não eram tão comentadas na época, e ainda hoje não é tão comentado, na verdade está sendo comentada, mas na época a gente tentou humanizar isso. Eu tive muito contato na época com muitas meninas, né, trans, e é um universo que, depois que foi ao ar, eu tive uma recepção carinhosíssima, assim, sabe, de realmente muitas meninas mandarem mensagens, e-mails e falando que foi abordado de uma forma delicada, foi abordado de uma forma real. Tá. Porque o Brado mostrou tudo, né? Enfim, a cirurgia, o Brado mostrou a deficiência que temos ainda, né? De integração social dessas pessoas. E a gente está sempre vendo esse tipo de personagem fora do contexto. Sim. Né? De maneira caricata, de maneira... Mas olha, não me parece, porque hoje, eu acho que de lá para cá, comparando essa personagem e a que você faz hoje, eu acho que a resposta do público mudou muito, ou não? Ou estou falando bobagem? Ainda tem aquela coisa da caricata, da piada? Tem? Tem. Então estou enganado. Principalmente para a questão de humor, né? Ah, sim. Quando você vai para o humor, você não tem muito como fugir disso, mas ainda assim, pela visão do público, você chega na casa das pessoas dessa forma, e quando essas pessoas, as meninas trans, por exemplo, elas vêm entrar em contato depois de um trabalho desse, elas falam que, olha, realmente, uma das poucas vezes que a gente se viu de uma maneira realista na TV, e realmente da questão da violência, da questão da não integração, da questão da... Várias questões que estão... Muito obrigado. Que isso, muito obrigado. Estão completamente fora da nossa abrangência, né? Minha, digo até intelectual, porque eu não tinha contato até... Obrigado, Tom. Precisar... Obrigado, querido. Muito obrigado. Até precisar experienciar isso, né? Mas a resposta foi muito positiva na época. Os personagens são bastante diferentes, sim, tanto do Brado quanto a Angel do Rant. Mas também a Angel, além dela ser uma personagem muito solar, uma personagem muito up, ela tem uma carga dramática ali difícil, né? Todos eles, na verdade, todos os personagens, eles se entrelaçam, mas eu acho que é esse o contexto que a gente tem que humanizar mesmo, porque tem que mostrar da forma como é. Se existe violência, você tem que mostrar que existe violência. Se existe o preconceito, você tem que mostrar o preconceito. Você não pode esconder isso ou maquiar isso, né? Mas no musical, a reflexão vem bem mais rápido, né, Bruno? Bruno, Rant, estava falando antes, né? Foi feito nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu queria que você dissesse de que forma ele é relevante para nós brasileiros em 2017. Vocês não vão comer, não, é? Falando aqui. Tom, está deslumbrante, Tom. Você é insuportável. Pelo amor de Deus, Tom, isso aqui é uma coisa feita no céu. Estava falando pro câmera ali, ó. Tá comendo também, né? Tô, não aguentei. Maravilhoso. Deslumbrante. Uma degustação aqui. Mas eu acho de extrema relevância, porque não só pela sua pergunta que você sobre o contexto especificamente de trans e da diversidade,
de abrir essas portas de discussão e levar isso até o público, mas também porque são assuntos que as pessoas consideram, de certa forma, ultrapassados e que estão super em voga. A gente está tendo peças sendo canceladas por causa de temáticas, a gente está tendo museus com censura, a gente está questionando a própria homossexualidade novamente, se é uma questão de doença ou não, uma coisa super retrocessa que já foi, que já avançamos no passado e de repente estamos questionando isso de novo. Então, poder falar novamente de humanidade, de aceitação, de liberdade, de amor, torna esse musical extremamente relevante e extremamente tocante, porque, novamente, o Rent é lindo porque ele coloca todo mundo no mesmo contexto, sem questionar nenhum dos contextos. As pessoas simplesmente estão vivendo e cruzando as suas vidas e encontrando pessoas novas e sendo quem elas são. E eu acho isso muito importante, falar disso hoje em dia com tanta tranquilidade, poder falar de simplesmente liberdade. Como deveria sempre, né? Como deveria. Como deveria sempre, claro. Bruno, Diga. muito obrigado por terem vindo. Muito sucesso a vocês. Bruno Marchi e Murilo Damasceno estão com esse texto impecável, um dos musicais mais insensados no mundo dos musicais e do teatro, que é o Rent, em cartaz lá no Teatro FAAP, que fica na Rua Lagoas, número 903, em Higienópolis. Agora, os dias são muito interessantes. Eu acho que vale a pena isso. Foi inusitado. Terça e quarta, às 8 horas da noite. Obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos.